Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Tiago Alves. Temos estado a estudar a missão de Deus e a nossa missão e hoje, de uma forma muito particular, vamos tentar começar a abordar a missão junto dos não alcançados. Vivemos numa sociedade heterogénica, onde nós podemos ver pessoas de várias classes, pessoas de várias etnias, pessoas de vários meios sociais, mas também uma multirreligiosidade enorme na nossa sociedade. E é neste sentido que nós nos deparamos com um grande desafio. Sabendo, Tiago, que nós temos 8 bilhões de pessoas aqui existentes no nosso mundo, ao olharmos para estes 8 bilhões, nós vemos que apenas 2,2 bilhões elas são cristãs. E se olharmos de uma forma mais particular até para o Adventismo, nós podemos ver que no mundo somos apenas 23 milhões de Adventistas. E quando puxamos estas taxas que nos mostram um grande desafio a nível mundial, para Portugal, vemos que temos 10,33 milhões de habitantes. E Portugal é até considerado na Europa o país ocidental com uma maior percentagem de população cristã. Estamos a falar de uma média de 83% segundo os últimos censos. Agora, quando abordamos esta temática dos cristãos em Portugal, reparamos que nos censos, que aqueles que frequentam a igreja, ou seja, que se dizem praticantes, estamos apenas a falar de 35% destes. E 48% a considerarem-se não praticantes. Nós somos cerca entre 11 mil a 12 mil adventistas em Portugal, quer dizer que temos um grande trabalho pela frente. Ao olharmos para esta missão junto dos não alcançados, como é que tu vês esta questão? Que bênção, Luís, que bênção estar aqui uma vez mais na Bíblia Aberta e que bênção é para nós cristãos termos este desafio para o qual o próprio Deus nos coloca. Alcançar, toda esta elevada percentagem que acabas de referir, alcançá-los com o Evangelho, com a palavra da vida eterna. É um desafio, é uma bênção, é uma grande oportunidade, mas eu diria que é uma grande responsabilidade. E temos na Bíblia vários exemplos, como por exemplo Paulo, que nos dá força para enfrentarmos esta oportunidade e este desafio. Porque estamos a ver na altura de Paulo uma civilização também heterogénica e que nesta civilização Paulo e os cristãos não eram assim tantos também, não é? Se fôssemos, não sei se existe uma escala alguma vez pensada em percentagem em relação à população do mundo da altura, de hoje, a quantidade de cristãos e a quantidade de cristãos de hoje, mas vemos que era um desafio também grande. E se calhar podíamos começar por abordar aqui o capítulo 17 de Atos, onde focaremos a reflexão deste dia. Paulo acaba por se dirigir a Atenas, apesar de em Atenas não ter sido algo projetado no seu plano missionário. Vemos que a sua primeira visita a Roma, isto foi nos anos 60, em meados do primeiro século. Agora estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo, e vemos que Paulo e Silas eles partiram para Tessalónica. Nesta cidade, Paulo acaba por pregar o evangelho nas sinagogas e alguns dos judeus, eles converteram-se assim como uma boa parte dos gregos. Mas ao isso acontecer, vemos que isto desagradou a maior parte dos judeus existentes no local, ao ponto de perseguirem um pouco a Paulo e os cristãos. E Paulo acaba por ser levado juntamente com Silas para Bereia. Ali a Bereia ainda acaba por suceder algo mais interessante, ou seja, o povo aceitou bem, o povo estava a estudar a palavra de Deus, aquilo que era a Bíblia grega na altura, a Septuaginta, não é? E estavam a começar a estudar, a compreender aquilo que era transmitido na Bíblia do Antigo Testamento acerca do Messias, e vemos que muitos bereanos se converteram. E quando os de Tessalónica, os judeus, eles souberam, eles acabam por vir para tentar travar também a obra de Paulo na localidade. E diz-nos o texto bíblico que Paulo ele acaba por ser levado para uma zona litoral. Temos até o versículo 14 que diz que então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Vemos Paulo inquieto com a situação e até sobre Silas e Timóteo, vemos aqui no texto, mas vemos também a preocupação de Paulo ao ele ter que fugir, preocupado com Silas e Timóteo, mas também preocupado com as igrejas nascentes. E vemos que ele até nos diz na sua carta aos Tessalonicenses que ele tinha pensado por uma e duas vezes, mas Satanás tinha interposto e não permitido que ele voltasse para falar com eles. Depois acabamos por ver Paulo a chegar a Atenas, onde em Atenas acaba por ficar
um pouco incomodado com aquilo que ele vê. E Paulo podia ter sentido acanhado face à quantidade de pessoas que ali estavam, era só ele que estava a pregar o Evangelho, mas Paulo não tem essa atitude, certo? Como é que era, Tiago, Atenas? Qual era o seu significado? Como é que víamos esta cidade da Antiguidade? É engraçado, Luís, ainda bem que tu fizeste esta abordagem, esta viagem, permite-me dizer assim, ao próprio capítulo 17, não é? Em que vemos Paulo desde já como um missionário muito versátil, a adaptar o seu discurso ao seu público, primeiro em Tessalónica, depois em Bereia, e agora eis que Paulo está em Atenas. Mas permite-me, antes de abordarmos um pouco esta importante cidade, um marco na história da civilização mesmo ocidental, mas permite-me ler se calhar o texto. Estamos no programa Bíblia Aberta, é isso mesmo, e se calhar convidar todos a refletir no capítulo 17, mas a partir do verso 16, que nos diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este homem? Parece um pregador de deuses estranhos. E diziam isto porque Paulo lhes denunciava a Jesus e a ressurreição. E tomaram-no e levaram até ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta do que falas? Que coisas estranhas nos trazes ao ouvido? E aqui começa depois o próprio discurso, Sim. a própria defesa neste lugar de Paulo. Mas pegando nesta introdução e olhando para esta cidade, é uma cidade que no século V a.C. ela é o centro da cultura e da civilização ocidental e também com ligações ao Oriente. É uma cidade marcante pela cultura, pela arte, pela arquitetura, um lugar onde cresce a democracia, onde se desenvolvem os Jogos Olímpicos, um lugar fascinante e muito interessante. Atenas, ela tem espaços diversificados também muito importantes de compreender. Tem a parte alta, a morada dos deuses, que é a Acrópole, onde está o famoso o Parthenon e outras ex-libris da ordem dórica e jónica da cultura grega. Mas descendo à parte baixa da cidade, nós vamos encontrar a Ágora, que é o centro da cidade, o centro político e económico. E quando aqui no texto bíblico nos diz que Paulo falava na sinagoga aos judeus e na praça, seguramente que estamos perante a Ágora, este centro da cidade. Mas o mais interessante é que junto à Ágora e um pouco mais à própria Acrópole, e eu já lá estive neste lugar, nós vamos encontrar o Areópago. O Areópago é duplamente um lugar, ok? Mas é também um tribunal supremo, onde se exercia a justiça nos casos religiosos e nos casos políticos. Também casos como educação, ciência. Bem, eram ali reunidos um conjunto de magistrados, de sábios, é uma assembleia, é um conselho, vamos-lhe chamar assim. E que prova desde já que Atenas é uma cidade muito aberta. O facto de ouvir Paulo e de convidar Paulo a ir ao Areópago mostra-nos que existia abertura e interesse em conhecer outras realidades. Okay? E sobretudo também, Paulo estava a falar sobre uma coisa diferente. Sim. E em vez de andar a criar, vocês que iam analisar primeiro a questão, não era? E a partir daí, depois de analisarem aquilo que estava a ser trazido como algo diferente e desconhecido do que eles conheciam até agora, num contexto até politeísta, não é? Sim. Eu lembro-me de Petrónio, o escritor romano que viveu naquela época entre 27 e 66 depois de Cristo, que dizia que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, já que o portal ou cada pórtico que havia tinha um Deus protetor. É verdade. E ao olhar para isto, Paulo, nesta cidade, ao apresentar um Deus apenas como o único Deus e pregar a Jesus, era um Deus diferente daqueles que estavam habituados. Isto carecia a análise, antes de saber criação, se calhar de uma corrente diferente, eles levaram-no ali para discutir perante todo o povo. Claro. E os sábios das várias correntes que existiam na altura pudessem analisar e estudar o que estava a ser abordado. Não é? É isso mesmo, nada nos indica que Paulo estivesse a ser julgado no Areópago. Ao contrário, ele teve como que uma audição
na qual Deus lhe permitiu mostrar aquela que é a sua doutrina. E perante ele está um público de pensadores, de filósofos, Sim. mas de pessoas abertas e ávidas de novos De conhecimentos. conhecimento. Muito interessante isso. Sim, para que ele não foi levado ao tribunal, ao contrário de outros lugares, que acaba por ser levado Sim. de uma forma para Roma, da forma que não como ele gostaria de ir, mas acaba por ser colocado numa tribuna onde ele pôde explorar e falar sobre aquilo que ele tinha a transmitir, verdade. não é? Perante uma cidade inteira. É verdade. Se em outras localidades Paulo estava fechado a uma sinagoga ou a um local particular, ali Paulo foi colocado perante todos e onde pôde pregar e transmitir aquilo que era o Evangelho. E é um Paulo eloquente. Sim. E é um Paulo que fala com enorme paixão. E, tal como aos gregos, ele também tinha uma inteligência argumentativa. Muito Muito interessante. Claro que ele está perante um público com cosmovisões, com filosofias radicalmente opostas à sua, ao cristianismo, não é? À ressurreição. Público, exatamente, um público entre os quais estavam várias correntes filosóficas. Por exemplo, a Bíblia fala-nos dos epicuristas e dos estoicos, não é? Se quisermos começar, por exemplo, os epicuristas são os seguidores da filosofia de Epicuro de Samos, século IV a.C., defendiam, entre muitas coisas, que os deuses existiam, mas não estavam minimamente preocupados com as criaturas, com os homens cá na Terra. Isto é um pensamento interessante. Já os estoicos, os defensores do estoicismo, esta escola filosófica fundada por Zenão de Cítio, já no século III a.C., eles baseavam-se num sistema sustentado na razão, sustentado na lógica. E entre as bases estoicas destacam-se o autocontrole das emoções. Então repara, estes filósofos, estes defensores destas duas, pelo menos destas duas filosofias que a Bíblia nos fala, eles, perante um Messias morto e ressuscitado, isto era algo no mínimo estranho e inaceitável. Eles jamais poderiam conceber, não é, um Salvador, um Messias que morreu e que ressuscitasse. Estávamos a falar de um Deus tirano que não queria saber do ser humano, não é? Esta era a compreensão deles dos deuses. Um Deus que apenas queria que os seres humanos o servissem para que pudesse ser satisfeitas as suas vontades. Não é? É verdade. Mas Paulo avançou. Sim. Paulo avançou com plena convicção, e acreditamos nós, obviamente, cheio do Espírito de Deus, e começa a discursar. E começa a discursar revelando precisamente que é conhecedor da cultura, da arte, Sim, da literatura e da filosofia dos seus ouvintes. Mas é curioso que aquilo que leva Paulo a discursar, se vimos logo no versículo 16, é o espírito dele que se revoltava face à idolatria dominante na cidade. Se ele foi convidado a ficar calmo ali, sossegado, para não chamar muita atenção porque estava a ser perseguido nos outros ao redor, Paulo ali, ele não conseguiu. É verdade. Ele disse, face a tanta gente, face a tudo o que está a acontecer à minha volta, como é que eu posso ficar indiferente? É verdade. Como é que eu não posso, como é que eu não tomo um papel de começar a mostrar o Deus que os ama a eles e que eles também têm, e que também os quer salvar a eles, não é? É muito interessante porque olha como é que começa este discurso de Paulo. Claro que o autor vai seguramente resumir em pontos-chave aquele que terá sido um discurso... Certamente não foi de 2 minutos. De 2 minutos, terá sido mais extenso. Mas logo no verso 22 do capítulo 17, lá estamos nós, no capítulo 17, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, eu tudo vejo que sois muito religiosos. De uma forma interessante, eu diria inteligente, e uma abordagem inovadora e positiva. Ele vai destacar algo de muito positivo no seu público. Vocês são muito religiosos. Ou seja, ele não vai confrontar, ele não vai irritar. Ele não se vai voltar contra os seus idólatras. Exatamente. Mas, por alguma maneira, ele vai apresentar, ok, até elogiar, porque eles são religiosos. E depois continua no verso 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, ou seja, ele como que conhecia a cidade. Está lá, mas é conhecedor e revela esse conhecimento. Procurou compreender, enquanto esteve ali, a forma de viver, os hábitos, a cultura. Muito importante isso.
as suas fontes religiosas, porque, mas quem é este Deus? Ou o que é ele? Mas porquê é que adoram este Deus? Acredito que Paulo terá tido ali um momento de estudo e de análise dessa Exatamente, ansiedade. exatamente. E depois ele diz: achei também um altar entre os muitos altares, entre os muitos deuses, em que estava escrito ao Deus desconhecido. E aqui este altar é muito interessante, Tiago. Porque Paulo conhecia a história por trás deste altar. Uhum. E para entendermos isso, nós tínhamos que ir até ao ano 600 a.C. Conta-se que naquela época uma grande seca acometeu a região de Atenas. Muitos sacrifícios foram realizados para aqueles que eram mais de 30.000 deuses atenienses. Foram chamados para resolver, para além dos sacrifícios, e visto que isso não estava a produzir os efeitos que eram necessários, foram chamados desde sacerdotes egípcios, babilónios, mas não conseguiram fazer a diferença. E entre os habitantes de Atenas havia uma pessoa que era tida como uma pessoa chamada esquisita. Ok? Ele chamava-se Epimenides, natural de Cnossos, na ilha da Creta. Epimenides acreditava que havia só um Deus e ele era totalmente contra o politeísmo. Quer dizer que ele era a ave rara ali naquela localidade. E sem encontrarem solução, depois de terem feito este sacrifício, de irem para todo lado, para o outro, alguém disse: Epimenides, mas pede tu também ao teu Deus. Porquê é que o teu Deus também não age? E Epimenides, ele dá uma condição para fazer isso. Ele ora ao seu Deus e apresenta a sua proposta de resolução. O que é que ele diz? Ele disse que era preciso fazer um altar ao seu Deus. Perguntaram qual era o nome de Deus, ele disse que não sabia. Perguntaram como é que era o Deus, ele disse que não sabia a sua forma, por isso só havia um altar, e chamado o Deus desconhecido, não é? Então o que é que Epimenides ele faz? Ele pede que cheguem ali ao Areópago e que soltassem as ovelhas e que as deixassem livremente, e o local onde elas fossem parar seria o local onde este Deus ele queria que fosse colocado um altar para ele. É curioso que ao fim de algum tempo estas ovelhas pararam num local onde não existia qualquer altar. E ali então eles erigiram um altar ao Deus único, que não era adorado por eles. As ovelhas acabaram por se instalar naquele local e a pedido de Epimenides, então foi construído este altar ao Deus desconhecido. E só aí começou a chover, novamente, em Atenas. Paulo, portanto, quando ele está a falar deste altar construído a mando de Epimenides, ao Deus desconhecido, na verdade ele está a querer evocar que no meio destes quantidade enorme de deuses, ele está a dizer: olha, este Deus desconhecido na altura, vocês viram que foi o único que conseguiu fazer o que era necessário. Por isso, eu quero-vos falar sobre este Deus. Eu vou-vos revelar, eu vou-vos mostrar esse Deus. É muito interessante. Isto é a ponte. É o ponto de contacto, de viragem no discurso de Paulo. Paulo procura algo comum entre eles, não é? E depois continua no verso 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, que habita em templos que não habita em templos feitos por mãos do homem, nem tampouco é servido por mãos dos homens, mas como necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações, e o discurso continua. Ou seja, o que Paulo está a fazer, a mostrar-lhes: olha, vocês têm um Deus desconhecido, eu vou-vos mostrar. Mas olhem, este é um Deus que quer ser conhecido. É um Deus que existe, que ama as suas escrituras, e é um Deus ressuscitado e que oferece esperança. É um Deus criador, é um Deus que não vive em templos. É interessante. É um Deus que não espera e não necessita nada do ser humano. Aliás, é um Deus que até satisfaz as necessidades do ser humano. E é muito interessante toda esta perspectiva. Vê a diferença dos deuses que precisavam de ser servidos. Sim, para um Deus que vem e quer servir o ser humano. Não é? E depois há um segundo ponto, uma segunda ponto de contacto neste discurso. Se nós avançarmos um pouco mais para o verso 28 deste mesmo capítulo, nós vamos agora ver Paulo a fazer a segunda ponte, a evocar a cultura, neste caso a literatura dos gregos. Somos também sua geração. Em outras versões da Bíblia, nós somos até família de Deus. Ok, o que é que Paulo está a fazer? Ele, ao referir-se a um Deus desconhecido, a um altar que existe na própria cidade, a citar autores clássicos que os gregos também conheciam. Ele está a mostrar sensibilidade à realidade cotidiana dos atenienses. Ok? Ele está a ser comedido
na maneira como se está a falar, mas agora, a partir deste momento, dele dar cartas e mostrar que é conhecedor da sua cultura, ele agora vai direto ao assunto. E ele agora vai direto ao ponto-chave, ok? Ele vai falar à sua audiência para aí apelar ao arrependimento. Ou seja, ele vai colocar Cristo, como sempre, é este o ADN de Paulo, colocar Cristo no centro da sua mensagem. Mas ele vai mostrar aos atenienses, olhem, este é um Deus que se preocupa convosco. Também eu estou preocupado convosco. Também eu e este Deus deseja o vosso bem. Agora, depois de eu vos apresentar este Deus, cabe-vos a vocês tomar a vossa decisão. Sim. Tiago, tu disseste há pouco que tinhas estado já neste local. Isso ainda existe lá esse altar ao Deus desconhecido? O Deus desconhecido eu não o identifiquei na altura. Ok. Embora historicamente muitos são as hipóteses, ok? Porque com o passar dos anos, Sim. não é? E com toda a evolução da cidade e dos trabalhos arqueológicos, nem sempre os pontos são Exatamente. fidedignos Claro. ou exatos. O que é certo é que o Areópago, a Ágora, a Acrópole, sim, isso eu visitei, claramente. Okay. Porque aqui no versículo 29, quando ele diz que nós somos geração de Deus, ele ao mesmo, e era aí que eu queria perceber se existia lá uma estátua ou se apenas estava um altar, estás a perceber? Porque ele diz que, contrariamente ao que eles faziam, ele não é nada semelhante nem a ouro, nem a prata, a pedra ou qualquer coisa trabalhada pela imaginação do ser humano. Quer dizer que Paulo está-lhes a apresentar um Deus que é totalmente diferente daquilo que eles estavam habituados a viver. E qual é que achas que foi a reação? Como é que nós vemos esta reação dos atenienses a este discurso de Paulo? Sim, claramente no verso 34 nós vamos encontrar resposta a essa pergunta. Todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, ok, e outros. Portanto, uns aderiram e aceitaram a mensagem que Paulo apresentou. No entanto, se formos mais atrás, nós claramente vamos verificar que no verso 32 diz que uns escarneceram. E depois há um terceiro grupo. Aqueles que diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Portanto, um grupo vai escarnecer, ok? O outro grupo diz, vai refletir. Numa segunda vez, gostaríamos de te ouvir um pouco mais. E este último grupo, de Dionísio e outros, que vão criar um pequeno grupo em Atenas e onde o cristianismo vai criar raízes e vai começar o seu percurso. Então vemos que Paulo prega para uma cidade inteira. E fala sobre este Deus, e quando Paulo ele aborda a questão da ressurreição dos mortos, eles ficam chocados. Ambos os estoicos e os epicureus, nenhum deles acreditava na ressurreição, nem via isso como uma possibilidade. Quer dizer que eles ficam chocados. E repara que é-nos dito que nesta altura também Paulo se retirou. Quando começa a haver a confusão, parou ali completamente o discurso de Paulo. E nós podíamos até pensar, olha, Paulo não teve sucesso. Mas não é o que nós vemos. É verdade. Quer dizer que a preocupação de Paulo não era o que eles iam responder. A preocupação de Paulo era transmitir a mensagem que Deus tinha encarregado de o fazer. E agora o Espírito Santo ia fazer o seu trabalho. Exatamente. E o fez. E fez. E é assim também nos dias de hoje. Vemos alguns homens, vemos Dionísio, que acaba por ser mais tarde das pedras, e Damaris, não é? Sim. Que acabam por vermos ali que alguns eles seguiram. Quer dizer que quando nós falamos de Jesus a outras pessoas, é normal que nem todas aceitem. É normal que nem todos estejam preparados para escutar. É normal que outros digam, olha, se calhar noutra altura podemos pensar um pouco mais e abrir para outra possibilidade. Mas a verdade é que nós temos que continuar a falar. A falar deste Deus. Nem todos ouvirão. Se calhar a maior parte não quererá saber. Mas haverá sempre aqueles que já têm um coração predisposto e disponível para que isso possa suceder. E podemos aprender e aplicar às nossas vidas pessoais enquanto homens e mulheres envolvidos nesta missão de Deus, aplicar algumas lições que Paulo nos usou nesta abordagem, nesta forma concreta com que falou aos atenienses. Primeiro dessas abordagens, ou primeiro dessas lições, Paulo tem um contacto direto com as pessoas. Também nós, nas cidades, nos lugares onde estamos, devemos fazer um contacto direto com as pessoas. Estudar, como tu dizias e bem há pouco, a cultura e a religião, ok? Mostrando respeito pela devoção, pelas coisas espirituais do nosso público,
daqueles que estão à nossa volta. Respeito por eles. Sim, porque eles, tal como na altura de Paulo, eles praticam aquilo que conhecem. É verdade. E este desejo, quer dizer que se as pessoas procuram seguir um Deus na sua religião, quer dizer que elas estão predispostas a ouvir a Deus, conhecer um Deus. Quer dizer que elas estão predispostas à existência de uma divindade. Isso quer dizer que, às vezes, apenas o que é necessário é nós mostrarmos a diferença. Mostrarmos a razão porque é que a existência deste único Deus, não é, que a Bíblia nos apresenta, faz mais sentido do que aquilo que eles estão a viver. E depois aprender com Paulo uma coisa que é extremamente importante para os dias de hoje. Paulo não irritou os seus ouvintes. Paulo respeitou-os de forma alguma. Apenas apresentou a verdade numa abordagem nova, numa abordagem que se adaptou ao contexto, à época e ao público que tinha diante de si. É importante nós compreendermos isto e também adaptarmos a nossa abordagem. No entanto, também Paulo nos mostra que jamais esqueceu ou abdicou dos princípios, claro, não é? E daquela que é a verdade e puramente a verdade bíblica, o Evangelho, as boas novas. Paulo não foi nada confrontativo. Não. E vemos que Paulo até aqui, todos os locais onde ele tinha pregado, tinha sido sobretudo as sinagogas e locais onde havia judeus. O que é diferente daqui. Aqui vemos ele a pregar e a adaptar a sua forma de pregação a um contexto totalmente diferente daquele que era o contexto judaico na altura. Ou seja, não havia só um Deus, as crenças, as filosofias, a cultura, tudo evocava para uma diferença completa daquilo que era a realidade que ele queria transmitir. Paulo estava ali, na verdade, quase como num centro universitário, onde Sim. a cultura, o ensino, o estudo constante, a reflexão filosófica sobre todas as questões era algo bastante importante. E Paulo, ele não desiste, não se sente com medo de confrontar os filósofos, os mestres da filosofia. Paulo apenas, ele transmite aquilo que ele sabia da parte de Deus e faz-o com esse cuidado. Ele nunca foi confrontativo, ele adapta aquele que era o seu método e acredito que durante o percurso antes de chegar aí, porque Paulo começou durante alguns dias a fazê-lo desde o conhecimento da cultura, o conhecimento das religiões, o conhecimento da filosofia, o conhecimento da localidade, Paulo ele tem um objetivo. Ao conhecer tudo isto, Paulo ele precisava de saber como introduzir Jesus. Procurando o ponto comum. Neste altar ao desconhecido, Paulo encontra o Deus desconhecido e vemos que neste contacto direto, lado a lado, na compreensão daquilo que eram os medos, na compreensão daquilo que eram os desafios, na compreensão daquilo que eram as crenças, Paulo acaba por trazer a crença de algo diferente que eles tinham visto até agora. E nesta crença, nesta transmissão, Paulo não tenta ser confrontativo, Paulo não tenta em momento nenhum repreender aquilo que eles estão a fazer, Paulo vai ao encontro deles onde eles estão. Assim como Jesus. É verdade. E também nós hoje, não é? Século XXI, também passamos por situações semelhantes, eu diria até iguais. Perante nós estão muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, de outras religiões, ou até envolvidas por este mundo de secularismo e que negam a própria existência da divindade e próxima existência de Deus. E perante essas pessoas devemos ser como Paulo. Sermos flexíveis, engenhosos, mostrar espírito aberto quanto às abordagens novas a usar, sem sequer perdermos aquela que é a nossa identidade. Sem pormos em causa, sem diluirmos, não é, a essência do Evangelho, a essência da verdade. Mas temos que conhecer a nossa audiência e adaptar e apresentar o Evangelho a essa mesma audiência. Quer dizer que não podemos descartar os princípios, mas o que temos que fazer é mudar os métodos. É verdade. E deixarmos conduzir por um Deus que ele próprio também se mostrou em vários momentos, quer do Novo, quer do Velho Testamento, também um Deus pouco convencional, não é? Criativo. Criativo e aberto totalmente e flexível a outras abordagens. Sim, é verdade. Tiago, para terminarmos, quais é que achas que são as necessidades que existem nos dias de hoje em relação à missão? Nós temos a necessidade... Temos muitos desafios, não é? Claro, temos, culturais, sem dúvida. Sobretudo também sociais nos dias de hoje. Se na altura era a filosofia, hoje temos um ateísmo crescente. Claro. Já não estamos no pós-modernismo, mas vivemos, se calhar, situações complexas onde as pessoas questionam, onde as pessoas querem compreender e que não estamos nos tempos antigos onde as pessoas bastava apenas dizer que é e que é claro, assim, não é? Claro.
Acima de tudo, precisamos estar imbuídos do Espírito de Deus, sentir compaixão pelos outros. Foi isso que levou Paulo a fazer tudo Paulo o que fez. sentia compaixão, sentia que estava num meio idólatra e tinha pena dessas pessoas, sentindo compaixão e querendo revelar-lhes e mostrar-lhes a Cristo. Também nós precisamos estar imbuídos deste Espírito de Deus, sentir essa compaixão e depois possuir a clareza, o discernimento e a sensibilidade que Paulo possuía, de forma a, conduzidos por Deus, abordarmos no momento certo e no sítio certo estes muitos areópagos que pela nossa vida nós vamos enfrentando. Uma sala de universidade, um lugar de emprego, um centro comercial, junto de uma esquina de uma grande cidade, em qualquer lugar, nós vamos encontrar estes não alcançados e oportunidades para lhes mostrar este Cristo morto e ressuscitado. Sim. Desafios tremendos que nos deixa o Evangelho, em que estes que não são alcançados, eles também têm o direito à mesma salvação que todos nós temos. A paixão de Paulo para com as almas perdidas. Paulo não podia simplesmente ficar calado face a tudo aquilo que ele via, que observava, que as pessoas estavam a viver à sua volta. Será que essa paixão de Deus pelo ser humano, ela não deve ser também a nossa paixão? Será que esse desejo de Deus de salvar essas pessoas não nos deve levar a falar também com elas? Às vezes podemos ter medo, podemos ter receio, às vezes podemos achar que não sabemos o suficiente. Acredito que esses sentimentos também possam ter estado na cabeça de Paulo na altura. Ele estava, na verdade, a encontrar-se com aquele que era o centro da filosofia. E Paulo conhecia muito bem os desafios que isso poderia colocar. Mas Paulo, ele apenas tinha que partilhar aquilo que era a palavra de Deus. Se calhar o convite para nós hoje e para si é isso. Partilhar o Deus que tem mudado a sua vida e dar a oportunidade àqueles que ainda não foram alcançados de escutar também a voz do Senhor. Até um próximo episódio da Bíblia Aberta.